Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo para a vida nesta segunda-feira. Louvado seja Deus por podermos começar a semana na graça do Senhor. Cachoeira Paulista amanheceu com uma chuvinha boa, sabe aquela chuvinha gostosa? Louvado seja Deus por essa chuva que fecunda a terra, que deixa a natureza mais linda ainda. É como o Espírito Santo, né? Que foi derramado ontem, Pentecostes. Ele vem também como essa chuvinha, fecundando o nosso coração, a nossa alma e vem saciando a sede do nosso coração. Como é bom estarmos juntos nesse dia 25 de maio de 2026. Nada de desânimo nessa segunda-feira, hein? Que a alegria do Senhor seja realmente a nossa força e que Jesus Cristo seja e continue sendo o único Senhor da nossa vida, porque Jesus é o Senhor. Proclame mesmo o senhorio dele na sua vida no dia de hoje, nesta semana, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, em tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação, Jesus Cristo é o Senhor deste mundo e nós proclamamos o senhorio dele hoje também, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, em cada decisão que nós vamos tomar no dia de hoje. E é claro, fazendo como o Padre Jonas Abib sempre nos ensinou. Bom dia, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje? Você já convidou o Espírito Santo para fazer parte do seu dia nesta segunda-feira? Peça agora a Ele. Espírito Santo, vem comigo, me ajuda, me conduz. Quero dar bom dia também para toda a equipe aqui que está por trás das câmeras, né? A nossa produção, cinegrafistas, nossos queridos irmãos que estão ali no Twitter, cada um, em cada departamento da Canção Nova. São muitos, viu? Tem muitos colaboradores, tem muitos missionários também que rezam junto conosco aqui no Sorrindo para a Vida. Quero acolher você que nos acompanha pela TV, mas também você que nos acompanha agora no CN Plus, você que está acompanhando a reprise. A graça de Deus, como eu sempre digo, se atualiza para você neste momento. Mas hoje é dia de festa para toda a rede Canção Nova de rádio. A Rádio Canção Nova está completando 46 anos de evangelização. É a rádio do Senhor e a gente se alegra, a gente faz festa, porque pelo Brasil inteiro e pelo mundo, muita gente é alimentada espiritualmente pela Rádio Canção Nova, sabia disso? Parabéns para a Rádio Canção Nova, parabéns para cada pessoa que passou ao longo desses 46 anos evangelizando essa rádio, que é a rádio do Senhor, com as ondas eucarísticas, espalhando o amor de Deus pelos ares do Brasil e do mundo. Glória a Deus pela Rádio Canção Nova. Mas também quero acolher os meus irmãos aqui da bancada. E ele está de volta, depois de uma peregrinação lá no Japão. Será que ele está falando japonês? Vamos descobrir agora. Bom dia, Padre Adriano Zandunato. Bom dia, Deus abençoe. Como é que você está, querida? Eu estou bem. Voltei com o olho mais puxado. Está muito puxado. Eu descobri lá, eu estava brincando com o outro irmão, o irmão de comunidade que foi comigo, eu falei, eu descobri que eu acho que eu tenho uma ancestralidade samurai. Sério? Brincadeira, que lá a gente conhece. Inclusive, bom dia a todos, né? Bom dia quem nos acompanha. Já volto ao assunto. Bom dia, meus irmãos aqui na bancada também. E nós descobrimos lá que tem um samurai que é beato, está no processo de canonização. Sério isso, Padre? Uma história cristã linda no Japão, foi bem bonito. Infelizmente, hoje não tem tantos cristãos japoneses, né? Por causa da perseguição que durou quase 3 séculos. Mas a história dos mártires jesuítas, de tantos cristãos que deram a vida, também a história dos cristãos escondidos, linda demais a fidelidade e os frutos que ainda ficam na terra, né? A gente pôde tocar a mensagem de Nossa Senhora de Akita, que foi uma aparição do Japão, 1973, reconhecida pela igreja na época, o Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, à frente da congregação para a doutrina da fé, reconheceu essa mensagem, que foi lá do Japão, uma aparição de Nossa Senhora, com uma mensagem profética, muito forte. Então a gente pôde tocar em tudo isso, né? Eu preguei bastante sobre essa mensagem para os nossos peregrinos, me surpreendi, sabe, com a espiritualidade que eu encontrei
interessante. Eu fui assim me pensando como é que vai ser, né? Mas foi assim melhor do que eu imaginava, sobretudo com relação à mensagem de Nossa Senhora de Akita, também os mártires, os jesuítas. São Francisco Xavier caminhou por lá, nós tivemos lugares onde ele esteve. Também São Maximiliano Kolbe, né? Antes de voltar para a Polônia, para a Alemanha, ele também viveu lá, teve um apostolado fecundíssimo lá, outros jesuítas que estiveram em Hiroshima, né, quando a bomba caiu, alguns morreram, outros estiveram ajudando a população, então a gente vê a fecundidade da igreja, a fecundidade do evangelho, né, chegando naquelas terras também. Foi muito lindo. Louvado seja Deus e seja muito bem-vindo. Obrigado, né? filha. De volta para o Sorrindo Obrigado, pra um Vida. prazer, estou muito feliz de estar aqui. A gente agradece cada sacerdote que passou por aqui, o Wilker também, foi uma bênção, Sim, né, sim. todos, mas também... Não vou dizer que eu acompanhei, porque o fuso horário de 12 horas não dá para acompanhar. Difícil, né? Não, eu ainda estou me acostumando com o fuso horário, Patrícia. Eu acordei 3 da manhã com vontade de almoçar. Meu Deus do céu, ele já não tinha fome, agora... Padre, vai se adaptando, Sim, né? aos pouquinhos a gente vai retornando, né, o fuso horário natural nosso aqui, né, do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado. Qual passagem que nós vamos... Olha, hoje vai ser Mateus 10,16, essa passagem fantástica. Jesus está dando as instruções para os seus discípulos, o que eles vão fazer, como que eles vão se comportar quando saindo em missão. Uma das primeiras coisas que Jesus diz é o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que a gente vai refletir hoje. Com certeza vamos tirar muitos ensinamentos profundos. Que bom. Seja bem-vindo. E quero acolher aqui na música hoje meu irmão de comunidade muito querido também, Márcio Todeschini. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Patrícia. Muito bom ter você aqui. Que bom, graças a Deus, estamos aí depois de uma experiência linda, né? Esse acampamento de Pentecostes, um bom dia para você. Receba o Espírito Santo de Deus, acolha o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua casa, na sua história, e Ele fará maravilhas, assim como fez em todos nós, né? Está fazendo em toda a igreja. Nós cremos e nós professamos, é a nossa fé. Ele é o Senhor que dá a vida, por isso nós precisamos pedir todos os dias essa vida nova que vem do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém. E a Canção Nova é fruto, né, desse batismo no Espírito Santo. O sapo também é. Bom dia. Graças a Deus. Bom dia, família Canção Nova. Estamos juntos. Última semana do projeto. Verdade, sapo. Não esqueça de ajudar a Canção Nova. Verdade. Ajudar você. É isso aí. Bom dia. Mesmo. Bem-vindo, meu querido. E ela também está aqui. Valdênia, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Sua bênção, Deus Padre. abençoe, Val. Que bom te ver, Bem-vindo. Val. Bem-vindo Muito bom. de volta. Eu vou mostrar o bilhete que o senhor me mandou. Vou mostrar. Olha aqui, gente. Por gentileza, Josué, me ajude. Bom dia, Todeschini. Bom dia dia, pro Val. Sapo. Bom dia, Bom dia, Padre. família Canção Nova. Eu chego e é o bilhete que o Padre Adriano Zandoná. Dá para vocês verem? Está escrito, eu cheguei antes. Gente, a Val chegou de agora, tinha 10 minutos de programa. E isso nunca entregou a acontece, Val, viu? gente. Isso nunca acontece, eu vou ser sincero, ao Olha, vivo. Em minha defesa, eu vou dizer, no camarim eu cheguei antes que a... cheguei antes que a Patrícia, não, cheguei junto da Patrícia. Mas hoje houve uma intercorrência. Quando há uma intercorrência, cabe a mim, de forma justa, permitir que a Patrícia se arrume primeiro. Olha que lindo, Para gente. que o programa Vendo, não gente? se atrase. Então eu cheguei porque eu dei a vez à Patrícia para que ela se arrumasse. Muito obrigada. Eu tô tirando Val. onda, gente. E depois porque, eu vim, gente, mas eu acabei de chegar mesmo. porque isso nunca acontece, tá, gente? É sempre eu que atraso mais que ela. Hoje eu não resisti. Claro Hoje que ele não é o ficou ideal, feliz, né? Fica né? aí a dica, minha gente. Não é o ideal, mas assim, uma coisa... Pois não, padre. Você entregar um papel desse para mim. Não, o sapo é o que chega antes. Ah, é verdade. Esse bilhete aqui Mérito dado. pro sapo nunca terá. Mas assim, uma das coisas que a gente já aprende logo no início do dia é: só Deus tem o controle de todas as coisas, minha gente. Verdade. Existem realidades que fogem ao nosso controle, não é? São inesperados, imprevistos, realidades, circunstâncias que acabam fazendo com que aquilo que já é até uma rotina seja modificada. Mas isso não pode tirar o nosso sorriso,
não pode tirar a nossa alegria e não pode tirar o nosso bom humor. A gente não pode se irritar com essas realidades, não é? Deus está acima de tudo. Mas com essa alegria, eu quero agradecer o padre. O padre sabe falar arigatô. Fala arigatô, padre. Arigatou, sayonara. Eu quero abraçar todo mundo que está aí juntinho com a gente, mas de maneira muitíssimo particular, você que veio ao acampamento. Nós encontramos tantas famílias lindas. Obrigada a você que vem à Canção Nova rezar conosco. Venha fazer essa experiência de Deus. Venha experimentar o poder de Deus. Gente, a Canção Nova e todo o território Canção Nova. Falo de Cachoeira Paulista, mas se aplica a toda a frente de missão, imersão, célula missionária. É um território eucarístico, independente das pessoas. É um lugar santo, independente do missionário que está ali. Então, venha fazer a experiência. Porque tanto quanto a Patrícia disse das peregrinações, o padre teve a oportunidade de conhecer alguns lugares. E nós temos as peregrinações, lugares santos. No Brasil também temos. E humildemente eu digo, a Canção Nova é um desses lugares onde o poder de Deus acontece. Então, venha nos visitar, se organize. Todos os dias tem atividade. O Santuário do Pai das Misericórdias, independente, inclusive, dos acampamentos que nós temos, ele tem toda uma programação de espiritualidade, as santas missas. Então, venha rezar. Por falar no santuário, esse fim de semana é a festa do Pai das Misericórdias, com direito a quermesse, a muita coisa boa. Vai ter show, gente, Forró Naré, Elias Júnior. Então, esse fim de semana aqui o santuário estará muito movimentado. Fica a dica para quem está aqui pertinho. Quem não gosta de uma quermesse, né, gente? Uma pipoca, um milho verde, uma canjica e todas aquelas coisas boas, além de toda uma espiritualidade ao longo do dia. Venha celebrar com a gente, venha rezar conosco. Bom, dito isso, minha mesa está repleta de coisas. Quero agradecer e eu começo com Varginha, Minas Gerais. Eu fiz um bate-volta, literalmente foi cronometrado. Eu saí às 20 horas e 6 minutos e, graças a Deus, às 20 horas e 6 minutos do outro dia eu já estava em casa novamente. Eu fui a Varginha, estar com o povo de Deus maravilhoso, experimentando a graça e a bênção desse Pentecostes. Um abraço a todos, pessoas queridas ali da região que foram rezar conosco. Um abraço à Missão da Obra de Maria de Varginha, que me acolheu lá nesse final de semana, na pessoa da Jane Cleide, do Neto, todas as meninas. É uma família linda, mas é família Canção Nova. Inclusive, ela disse assim, tem gente que chega na casa de missão e fala, tão bom estar aqui na Canção Nova. Que bom. E o povo dizendo que reza com a Canção Nova, que experimenta a graça de Deus. E quando eu perguntei quem acompanhava a programação, meu Deus, era 85% das pessoas que estavam ali. Então, muito obrigada. Inclusive, a gente vai percebendo, meus irmãos, eu não gosto de fazer essa piada na frente do Padre Adriano, mas também não vou perder a piada sobre mim mesma. Tinha uma pessoa, eu esqueci o nome, me perdoe. Ela foi com a filha dela, ela diz, ai, tem uma foto da minha filha pequenininha e você com ela. Aí eu pensei, vai chegar aqui com... né, uma criança já, tipo assim, a filha pequenininha, eu pensei, Padre. Agora está com uns 8, 10 anos. Não, gente, a menina dela já está com 15, já é uma moça, e estava lá também. Eu falei, mas que bom. Não te julgo, já aconteceu comigo. Ao longo desse período todo, ela vivendo essa espiritualidade da Canção Nova. Então, meu abraço carinhoso a todas e todos que participaram. Muito, muito obrigada mesmo. Eu tenho vários bilhetinhos, a Patrícia vai dando os alôzinhos e eu já vou... alôzinhos não, né? Porque tem recadinho importante. Esse aqui tá super pesado. Eu encontrei com o Padre Márcio. Padre, sua bênção, muito obrigada pela caridade, que jamais eu ia conseguir. Foi a Andréia, da paróquia São Judas Tadeu, que deixou aqui pra gente. Da cidade de São Miguel Arcanjo. É uma cidade muito abençoada mesmo, né? Paróquia São Judas Tadeu, cidade de São Miguel Arcanjo. Tá pesadíssimo. E são moedas, gente. Verdade. Será que a gente consegue mostrar? Porque eu vou tentar. Achei tão bonito, Val. O risco de eu jogar moeda. Ô, padre, eu quero. Ele chegou antes do programa. Tá muito. Olha quanta moeda, que bênção. Olha aí, Val, tá. ele veio bem bonitinho carregando a caixa, que ele falou, eu fiz questão de trazer aqui para a Val mostrar. A gente agradece, Padre É Márcio. muito, muito, muito. E ele é um querido. Ô, padre, a gente consegue inclinar, assim, porque aqui ainda é moeda, tá, Sem gente? derrubar, Olha Padre. só, vou tentar. Normalmente eu derrubo, mas o padre não. Aí! Olha que Uau, lindo, que gente. lindo. Muito, Glória a muito, Deus. muito. Generosidade do povo de Deus, né?
Muito obrigada. Vamos aqui. Quero agradecer, viu, Andréia? Porque deu trabalho, inclusive, para você juntar, para poder entregar ao padre, né? trazer, enfim. Muito, muito obrigada, porque é assim que a gente vai chegar aos 100%, minha gente. A Andréia fez a parte dela enviando as moedas. Se não dá tempo de você enviar a sua parte, o que te cabe? Cabe pix.doação@cançãonova.com e é agora, porque a gente deu uma desacelerada e eu preciso falar sinceramente que a gente está em casa, né? Então, olha, a gente precisa acelerar o passo, voltar ao ritmo para que a gente alcance o 100%. Não tem valor estipulado. E nós somos, pela TV Canção Nova, milhões de pessoas agora. Já parou para pensar nisso? Somos milhões de pessoas. Se cada um de nós... O lance é o seguinte, Todeschini, ninguém pode se esquivar. Ninguém pode deixar... vou deixar passar essa vez. Se você não consegue, aí ajuda a gente no sentido assim, pede para um amigo, pede um parente, veja alguém que você conhece que pode nos ajudar. Porque se cada um de nós, sem exceção, fizermos a nossa parte, ou com uma contribuição efetiva, ou pedindo ajuda a alguém que pode nos ajudar, com certeza a gente chega antes até do dia 30, a gente alcança o 100%. pix.doação@cançãonova.com. Tá desse lado? Acertei! Tá aqui na tela para você o QR Code. O programa está acontecendo, você já pode efetuar a sua contribuição, tá bom? Repito, o bom do Pix é que não tem valor estipulado. Se você hoje só pode contribuir com R$5, é muito bem-vindo. Mas se você pode com 10, com 15, aí cada um percebe dentro das suas condições o que pode oferecer a Deus. O importante é que ninguém fique de fora, tá bom? Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Muito obrigada. Tem mais generoso aqui, eu já devolvo a palavra à Patrícia. Esse dá para levantar? Estou voltando para a academia, hoje eu acordei com a vontade, padre. Deus abençoe sua vontade, que ela se torne realidade, né? Esse generoso aqui foi a Maria Rodrigues, de Barros Cordeiro. Ela deixou aqui e pediu oração por toda a família. Maria, muito obrigada. É compromisso nosso, como missionário, de rezar por você. Verdade. Então, hoje, nossas orações vai por você e por toda a sua família, para todos que estão ajudando o projeto Dai-me Almas. Aí vai me dando notícia. O nosso Instagram, daqui a pouquinho, já tem fotinho lá. Então, se prepare, tá bom? @sorrindopravida.cn. E o nosso e-mail já está valendo a sua participação. sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Eu aguardo também você por ele. E hoje também é dia de movimentação daqueles que são alcançados pela Rádio Canção Nova. Verdade. Então, você que já recebeu a graça de Deus, já foi sustentado por Deus, já foi tocado por Deus através das ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova, hoje é dia de você fazer o algo a mais. Ou fazer o Pix Rádio, quem sabe, né, para você. Eu gosto de testemunhar que eu fui alcançada lá no interior de São Paulo, em Votorantim, através da Rádio Canção Nova, né? Ela que me trouxe para pertinho aqui de Jesus, até descobrir a minha vocação. Você também, que tem a rádio como a sua companheira, você que tem a Rádio Canção Nova na sua história, ou você que nem ouve a rádio, por enquanto, né? Mas baixa aí o aplicativo que é de graça e você também pode ouvir pelo CN Plus, tá bom? Que é o nosso aplicativo também da Canção Nova, que é de graça, que você pode acompanhar tanto a TV quanto a rádio ao vivo e vários outros conteúdos maravilhosos. E você que não ouve, pode começar a ouvir hoje, né? Nos momentos que você sai aí de casa, no carro, no ônibus, no metrô, a pé, a cavalo, de bicicleta, né? Com foninho de ouvido aí, ó, a Rádio Canção Nova é bem prática para você ouvir. Mesmo você que não acompanha, você também pode fazer o seu Pix Rádio hoje em homenagem aos 46 anos que a Rádio Canção Nova está completando neste dia. Gente, são 46 anos evangelizando, 24 horas. E a inspiração veio da dona Josefa, né? A mãe do padre Jonas Abib, que na época dela, né, tinha um programa que não era de rádio católica, porque naquela época não existia rádio católica. Entrava um programa meia-noite do bispo lá, local. E todo dia ela esperava até meia-noite para ouvir esse programa. E aí ela disse para o padre Jonas, né, que ele estava ali no processo para se tornar padre, falou, olha, você podia fazer uma rádio, né? Um dia você podia ter uma rádio para poder 24 horas falar das coisas de Deus, evangelizar. Padre Jonas guardou aquilo no coração e a sementinha ficou e brotou.
Graças a Deus começou com aquela rádio pequenininha aqui em Cachoeira Paulista, antiga Rádio Bandeirantes, mal pegava aqui em Cachoeira, não é? Mas graças às doações das pessoas que ouviam falar dessa rádio, muitas pessoas ajudaram no Norte e Nordeste com a Rádio Canção Nova, mesmo sem ouvir. E hoje, olha o que se tornou, a Rede Canção Nova de Rádio. Inclusive, temos uma rádio lá em Portugal, em Fátima. Graças a você, família Canção Nova. Então, hoje, literalmente, é dia do Algo a Mais. pix.doação@cançãonova.com é a maneira mais prática, rápida de você ajudar. Mas é claro, se você quer ajudar de outras formas, pelo cartão de crédito, você que está com boleto em casa, ainda não fez o pagamento do boleto, pode também fazer transferência bancária, débito automático. Vai lá no nosso site para você ver todas as formas que você pode ajudar a Canção Nova. clube.cançãonova.com clube.cançãonova.com. Nós esperamos amanhã aqui ver assim uma porcentagem bem maior, com a graça de Deus, e você sendo esse canal da providência. Né, Val? Exatamente, você é este canal da providência de Deus. Eu li aqui um bilhetinho e me ajudaram a recordar. Eu mandei um abraço para todos de Varginha, mas todos de Varginha mandaram abraço para vocês. Obrigada. Bancada, um beijo então, pro povo lindo muitíssimo obrigada. de Varginha. Ela disse assim, olha, por favor, Val, não repare a letra, a cartinha, eu escrevi rapidinho, mas ela deixou aqui um abraço para todos nós, agradecendo também ao encontro, deixando testemunho, é a Andresa. Andresa, um abraço para você, Deus lhe pague. Quero agradecer a generosidade da Joana de Barretos. Mas a Joana é de Barretos, em Minas, tá? Barretos é o sobrenome. Ela deixou aqui a doação para ajudar o projeto Dai-me Almas também, no valor de R$150. Joana, muitíssimo obrigada. E tanta gente linda ajudando. O meu amigo Paulo César, ele disse assim, estou enviando para a Canção Nova minha ajuda e já deixou o Pix dele. Valeu, Paulo César. Também está aqui o Fábio Guimarães. Gostei, ele disse, bom dia, Val do Espírito Santo. Amém, que seja esse meu sobrenome mesmo. Ele disse, bom dia para todos da bancada. Val, esse Pix é da campanha. Eu quero ajudar também pela visita do Padre Roger, que esteve aí na sexta-feira. Gosto muito dele, homem de Deus e de muita unção do Espírito Santo. Ok, um abraço, muitíssimo obrigada. Tem aqui o Pix Acampamento do Espírito Santo, que foi nosso acampamento de Pentecostes. A Marilandes, ela diz, bom dia, Valdênia, que acampamento maravilhoso. Não poderia deixar de ajudar a Canção Nova. Que pregação linda de todos. Ela mencionou Moisés Rocha, Padre Roger, Padre Edmilson e tantos. Ela falou, foi maravilhoso. Obrigada, Canção Nova. E deixou também o Pix aqui para ajudar o projeto Dai-me Almas. E aí eu já trago o testemunho da graça de Deus. Repito mais uma vez as formas de você nos ajudar e você também deixar o seu testemunho sorrindo para a vida, @cançãonova.com, sorrindo para a vida, @cançãonova.com. Seu testemunho vai nos ajudando a dizer de fato que nosso Senhor segue agindo com muito poder em nosso meio. E esse nosso irmão em Cristo diz assim, bom dia a todos do Sorrindo para a Vida. Eu gostaria de dizer que alcançamos uma graça da parte de Deus através da missa do Clube da Evangelização. Na ocasião, era o Padre Roger que estava presidindo a Eucaristia. Estava com um sobrinho com uma infecção muito forte no intestino e vários problemas de saúde. E ele proclamou a cura dele. E desde então, nunca mais teve problema algum. Realmente, a Canção Nova é uma obra de Deus. E ele disse de que forma? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Testemunho simples, curto, cirúrgico, mas para dizer, e a gente não pode deixar de ressaltar isso em nós, no nosso carisma, em nossa programação. Nosso Senhor fala conosco e através de nós. Se serve de instrumentos insuficientes que somos, mas Ele se serve. E quantas pessoas alcançaram curas e milagres, mas a principal cura que é a conversão, que é a volta para Deus, que é um coração contrito e arrependido, graças à programação da Canção Nova. Então nós louvamos a Deus, porque tem pessoas que podem vir e participar,
mas o sistema Canção Nova de Comunicação levou até essa família, até esse sobrinho, essa cura e essa libertação. Obrigada, sócio, porque foi você, foi o seu investimento que fez a graça de Deus alcançar esse jovem. Amém. Sócio é de fato patrocinador de milagres, É né? verdade. Você que é sócio, você que ajuda a Canção Nova, saiba disso. Você tem parte nisso, né? Você é patrocinador concreto de milagres, como dizia São João Paulo II. Quem ajuda a obra da evangelização tem méritos de evangelizador. Então, que Deus lhe pague, que esses testemunhos todos, em primeiro lugar, deem glória a Deus. E, em segundo lugar, te motivem, me motivem, nos motivem a ajudar a Canção Nova, nós aqui como missionários, a continuar gastando a nossa vida com esse sentido, né? Faz diferença na vida de muita gente. Por isso que a gente suporta as lutas, é por isso que a gente continua investindo a vida na missão de evangelizar. Gente, eu quero aproveitar o ensejo para fazer um convite. De 19 a 21 de junho vai acontecer aqui na Canção Nova o acampamento de oração Sara e Tobias. Olha, muita gente boa, Moisés Rocha vai estar novamente, a doutora Filó, eu também estarei, se eu não me engano o padre Mário Sartório também vai estar. Vai ser muito bonito, se programe para estar. É um acampamento muito pedagógico, porque nós temos momentos exclusivos para os homens de evangelização, para os homens, momentos exclusivos de evangelização para as mulheres, e as missas, todo mundo junto, né, no centro de evangelização. Então vai ser lindo demais esse programa para estar com a gente. A Patrícia falou da peregrinação, quero aproveitar para abraçar os peregrinos que viajaram comigo e dizer que foi muito linda a experiência e de provocar você que está nos acompanhando, leia a mensagem de Nossa Senhora de Akita no Japão, que você vai ver que forte que é. E aproveito também o ensejo para convidar você que quiser para peregrinarmos juntos, né? Em outubro o padre vai conduzir outra peregrinação que vai para o leste europeu, Medjugorje, a Áustria, a República Tcheca, a Alemanha, e tem muitas outras peregrinações que a Canção Nova conduz também, com outros diretores espirituais. É uma maneira de você ajudar a Canção Nova e também viver uma experiência de fé. Quem quiser e puder, está convidado. Outubro, ano que vem também tem outros roteiros. A gente vai vivendo junto essas experiências de fé também nesses lugares que são importantes, né? Estar lá no Japão, para mim, foi muito bom porque a gente se vê de fora, né? A gente vê a nossa fé, a gente vê a nossa cultura a partir de uma outra visão, um outro prisma. E estando lá, eu fiquei feliz por ser cristão, por conhecer Jesus, por estar num país católico, né? A gente valoriza de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, aquele sentido de evangelização, né? Bilhões de pessoas num continente enorme que muitos ainda não conhecem Jesus, né? Que é a Ásia. Então, assim, o meu ardor missionário foi provocado, né? Até falei com o padre Roger, nosso presidente, mora na mesma casa que ele, falei, padre, a gente precisa abrir uma casa no Japão, a gente precisa fazer alguma coisa. Claro, nós somos um grão de areia, mas um grão de areia que vai fazendo a diferença na vida de pessoas e evangelizando, enfim. Sim. É isso. E não foi por acaso que o senhor foi lá. Sem Até dúvida. mesmo para Deus despertar, né, esse ardor missionário, quem sabe, né, Sim, no futuro. sim. E, além de tudo, a gente rezar também, para que a evangelização chegue nos 4 cantos desse mundo. Sem Precisa dúvida, Patrícia, chegar. sem dúvida. E os meios de comunicação são uma forma, né, de chegar. Nós temos ouvintes lá do Japão. Você pode divulgar aí, ó, o link, né, da TV Canção Nova, da rádio, divulgar pela internet a Canção Nova para pessoas que você conhece em outros países. Você conhece alguém lá no Japão? Então, convida essa pessoa também a conhecer a Canção Nova. É uma maneira de evangelizar, quando você divulga também o sistema Canção Nova de comunicação. Tá bom, família Canção Nova? E louvado seja Deus, né, por essa viagem. O senhor esqueceu de passar o contato aí, né, para a próxima 0 peregrinação. operadora 12 31 86 20 55, é isso, Valdênia? Exatamente. Dá uma 20 olhadinha, 55, a Valdênia trabalha hoje, né, nesse trabalho lindo também de organizar as nossas peregrinações e o faz muito bem, obrigado, né? E então a Valdênia entende aí todo esse processo envolvido e evangelização mesmo acontece. Você sabe, eu não vou entrar em detalhes, mas nessa peregrinação em especial teve pessoas que foram por convite de outras pessoas. Você vê pessoas que caem de paraquedas, assim, que não acompanham a Canção Nova, não vivem fé cristã, foram algumas, e elas nunca saem da mesma forma. Né? Alguns familiares vieram até dizer, padre, obrigado. Tal. Eu falei, mas não fiz nada. Ela falou, não, mas só daquela pessoa da minha família está nesse ambiente, está nas missas, a pessoa não tem como, né? Se a água cai, a pessoa vai ser purificada, vai ser lavada, né? Ela está debaixo da fonte, né? Então, foi maravilhoso. Bendito seja Deus. Quero trazer agora para você a frase de hoje do nosso querido Padre Jonas Abib. O Imaculado Coração de Maria é o refúgio e o caminho que conduz a Deus. O Imaculado Coração de Maria
é o refúgio e o caminho que conduz a Deus. Hoje você é convidado mesmo a se refugiar no coração imaculado de Nossa Senhora. São tantas lutas, não é verdade? Nós precisamos, a cada dia, lutar para viver a vontade de Deus, a santidade. São muitas as tribulações que vêm, são muitas as perdas, os sofrimentos, perseguições, humilhações, mas que em todas essas circunstâncias você possa se refugiar no Imaculado Coração de Maria. Porque dentro do Imaculado Coração, nenhum dardo inflamado do inimigo pode nos atingir. Que Nossa Senhora nos guarde hoje, cada dia da nossa vida, e que ela, como esteve lá em Pentecostes, né, Márcia? Esteja agora intercedendo por nós também nessa manhã, para que nós possamos abrir o coração, Espírito Santo. Sim, ela é a mulher carismática por excelência. Intercede por nós, né? Para que nós também sejamos alcançados, batizados no Espírito Santo. É por isso que nós vamos cantar, porque é a nossa fé. O Espírito Santo se move nesse lugar, que é a canção nova, que é a sua casa, que é o seu coração. Ele está aqui para operar maravilhas na nossa vida. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move entre nós. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Peça isso. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ó Espírito Santo, o que nós podemos fazer sem o Senhor? Nada. Vem em socorro da nossa fraqueza nessa manhã. Vem em socorro da nossa falta de esperança, da falta de alegria, da falta de fé. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Nós pedimos ainda, nesse dia liturgicamente dedicado a Maria, nós pedimos ainda a sua efusão sobre nós. Vem nos batizar, Espírito Santo. Vem falar conosco. Vem nos conduzir nesse momento profundo, Espírito de Deus. Nós queremos viver em intimidade contigo. Que seja o Senhor, o pedagogo, o descortinador dessa palavra, o que tira o véu, o que tira a cortina que cobre o mistério. Vem, Espírito Santo, nos batizar e encher. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mateus 10:16. Mateus 10:16. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Olha só, essa palavra é muito forte porque Jesus fala isso no exato momento no qual ele está enviando os seus discípulos. Esse discurso aqui do capítulo 10 é a escolha dos 12. Depois, a partir do 16, o envio com instruções específicas. Jesus é Deus e é um Senhor amoroso, um mestre
amoroso. Então, ele envia os seus discípulos, sim, mas ele lhes dá instruções muito específicas, que serão a bússola para guiar esses discípulos em meio aos desafios do caminho, né? Então, Jesus não romantiza o mundo. Ele sabe que existem lobos. O que é o lobo? É a realidade mais antagônica à ovelha, né? A ovelha é geralmente o alvo, né, do lobo, que é o predador da ovelha. Então Jesus está dizendo, ele não está romantizando, ele sabe que no mundo existem lobos, ele sabe que na igreja existem lobos também. Lembra da parábola do joio e do trigo, né? Que crescem juntos. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, e para mim e para você, haverá sim perseguição, haverá falsidade, acontecerá rejeição, violência espiritual, manipulação, sabe? Então Jesus está dizendo, olha, vocês não podem viver paranoicos, sejam simples como as pombas, mas vocês também não podem viver distraídos, né? O distraidão, né? Seja prudente como uma serpente. E olha, essas duas imagens que Jesus usa são muito importantes. Por quê? Porque na antiguidade, a serpente era vista como um símbolo de vigilância. Na antiguidade, a serpente era vista como um símbolo, de sagacidade, de percepção, de atenção, de capacidade de proteção. Por quê? Porque a serpente, como ela é um animal que rasteja, a barriga, os sentidos dela estão no chão, ela sente as vibrações, mais que quase todos os outros animais, ela tem essa capacidade. Então a serpente, se o Márcio aparecer longe dela, pela vibração do chão, a hora que ele pisa, a hora que ele até respira, elas têm uma grande sensibilidade, a serpente vai perceber. Então, raramente a serpente vai investir contra um animal, vou usar a analogia, né? Que ela percebe que é maior que ela, como um ser humano, um animal que pode causar perigo. Então, a serpente ela é atenta, ela sente a vibração e se ela vê que aquele animal pode representar algum perigo, ela vai para outro lado, ela foge. Então, Jesus está usando a imagem da serpente, ele não está exaltando o veneno da serpente, ele não está dizendo, seja venenoso, venenosa como uma serpente, mas ele está dizendo, seja capaz de discernir perigos, seja capaz de não avançar de forma inconsequente, porque como eu disse, a serpente, ela não avança de forma inconsequente, ela percebe os perigos, ela sente as vibrações, e se ela sente que ela está sendo atingida ou até atacada, ou uma capacidade ali de ser atacada, ela toma outra direção. E a prudência, dizia Santo Tomás de Aquino, é a razão aplicada à ação. Ou seja, é a capacidade de discernir o que está acontecendo. Não adianta só sentir que aquilo é bom. A prudência é a reta razão aplicada à ação. Ou seja, é a sua consciência discernir. Por mais que você se sinta bem na situação, no lugar, a sua razão tem que discernir, isso é bom, isso me leva para Deus, isso me afasta de Deus, isso é o que Deus quer, qual vai ser o resultado dessa ação, dessa amizade, desse relacionamento, qual vai ser o resultado de eu deixar tal pessoa exercer influência sobre mim, ou aquele conteúdo exercer influência sobre a maneira como eu penso, como eu ajo. Então, isso é prudência. E olha só, eu vou explicar melhor o que é a prudência da serpente, o que é ao longo da pregação, né? O que é a simplicidade da pomba. Mas veja bem, o que Jesus fez aqui, se você for parar para pensar, é bem interessante. Porque ele uniu nesse versículo duas virtudes que parecem opostas, que raramente andam juntas. Prudência, capacidade de discernimento, e simplicidade, capacidade de bondade. Porque muitas pessoas vivem essas realidades de maneira separadas, né? Por exemplo, alguns são prudentes demais e perderam a pureza, perderam a simplicidade. Exemplo daquelas pessoas que se machucaram muito, né? A decepção, ela é cruel, ela é atroz, porque se a gente não cuida, a decepção vai deixando a gente
entre aspas, prudente demais, ou seja, aquela pessoa cínica, aquela pessoa sarcástica, aquela pessoa que não consegue se conectar com ninguém, que não consegue se abrir, que desconfia de tudo, que está sempre esperando o pior, né? Então, a prudência, ela faz você perder a pureza se ela não é mesclada com essa simplicidade da pomba. Porque tem muita gente assim, amarga. Talvez você esteja assim, amargado ou amargada pelos seus sofrimentos, amargurado, né? Você se decepcionou, aquela pessoa te traiu, então agora eu não confio em mais ninguém. Agora eu não deixo ninguém participar da minha vida. Opa, não é por aí também, né? Porque quem tem que te conduzir é o Espírito Santo, não são as suas feridas. Todas as vezes que você diz, olha, eu não vou deixar ninguém mais entrar na minha vida, eu não vou mais confiar em ninguém. Você está dizendo, a ferida, a decepção que eu sofri, hoje exerce um ofício de domínio sobre mim e eu ajo inspirado por essa ferida. Mas quem tem que te inspirar não é a ferida do passado, é o Espírito Santo de Deus, é o amor de Deus. Então tem pessoas que se tornam prudentes demais, outros simples demais também, que perdem o discernimento, acreditam em tudo, são facilmente manipuláveis. Deus não quer que você seja, que eu seja, que nós sejamos prudentes negativamente falando demais, desconfiados, amargurados, cínicos, aquele sarcasmo, que no fundo é um instrumento de autodefesa, né? A pessoa sempre tira sarro, sempre desconfia, não tem reta intenção, não tem bondade simples. Mas também o Senhor não quer que você seja aquele distraidão, né? Aquela distraidona, ingênuo demais, que é facilmente manipulável, que todo mundo domina, né? Não é por aí também. Jesus, ele era puro, simples, mas ele não era ingênuo. Jesus amava a todos, mas ele não confiava em todos. Ele sabia que algumas pessoas tinham má intenção. E aqui entra a prudência, sabe? Porque santidade não é ser bobo, é ser lúcido. É ter pureza de intenção, mas com lucidez, com capacidade de discernimento. O discípulo verdadeiro possui sim o coração limpo, mas os olhos abertos. A capacidade de avaliar as situações, de discernir, né? Então, Deus não quer que nós sejamos ou endurecidos demais ou ingênuos demais. Não. Ele quer que nós tenhamos a síntese disso. A síntese dessas duas virtudes, pureza e simplicidade. Porque Jesus quer sim discípulos lúcidos, mas compassivos. Porque a pessoa dura demais, prudente demais negativamente falando, ela não tem compaixão, ela está sempre armada, ela está sempre querendo defender o dela, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Ela está sempre na defensiva. Então Jesus quer discípulos lúcidos, mas compassivos. Jesus quer discípulos fortes, mas humildes, que sabem voltar atrás, que sabem pedir perdão, que não são endurecidos. Jesus quer discípulos atentos, mas puros. Porque às vezes, sabe, essa prudência excessiva negativamente falando, ela não deixa a gente acreditar em nada, ela tira a limpeza do nosso coração, a pureza do nosso coração. Então, a virtude é o meio. Jesus não quer que sejamos ovelhas ingênuas, mas também não quer que sejamos lobos. Ele quer que tenhamos inteligência espiritual, discernimento, mas com pureza, com o coração limpo. Então, veja bem, o que é a prudência? Eu vou falar primeiramente da prudência. Olha, a prudência, né, até no Evangelho, na palavra grega aqui atrás, ela significava capacidade de discernimento, inteligência espiritual, capacidade de perceber perigos, inteligência prática, capacidade de perceber armadilhas. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa de olhos abertos, que, como eu disse, tem que ter os olhos abertos, mas tem que ter o coração reto, puro, de criança, né? E antes até de mergulhar profundamente na virtude da prudência, a virtude está na síntese entre essas duas coisas. Você já percebeu que
A pomba olha para cima, porque ela voa, ela olha para o céu. E a serpente olha para baixo. Então, o que isso quer dizer? Que o cristão maduro, ele tem que olhar para baixo. Ele tem que ter os pés na realidade. Ele tem que estar atento à realidade. Não pode ser um alienadão. Mas ele tem que ter os olhos para o céu, o coração no céu. Nem só céu e nem só terra, né? A síntese das duas realidades. Então, voltando a falar da prudência. Prudência não é esperteza humana. É, como dizia Santo Tomás, discernimento iluminado por Deus, por uma consciência que conhece a verdade, que é iluminada pela caridade. E a prudência é tão importante porque a prudência ela te ensina quando falar e quando silenciar. Porque muitas vezes a palavra certa, dita no momento errado, pode se tornar uma coisa errada. Muitas vezes o silêncio certo, feito, né, omitido ali a palavra no momento errado, né, é virtuoso silenciar, mas não sempre. Tem momentos que você tem que falar. Tem momentos que o seu esposo espera aquela sua palavra de apoio, de conforto, né? Então, o silêncio na hora errada é ruim, a palavra na hora errada é ruim. Então, a prudência ela vai te ensinando quando falar, quando silenciar. É uma virtude cardeal, né? E a prudência também te ensina em quem confiar. Isso é muito importante, presta atenção. Como se abrir? Você não tem que se abrir com todo mundo. Nem todo mundo é digno do seu sagrado. Daquilo que é sagrado para você, que é íntimo para você. Quer ver uma coisa que eu vejo muito acontecer? Por exemplo, no ambiente de trabalho. Nem todo mundo no ambiente de trabalho é seu amigo. Tá? São colegas de trabalho. O termo que a gente usa no português é esse, né? Meus colegas de trabalho, não é verdade? Por quê? Porque nem todo mundo no ambiente de trabalho é seu amigo. E tem pessoas ali que no momento da pressão vão sacrificar você para salvar a sua própria pele. A pele delas, né? Então, você não tem que abrir, ser confidente pessoal, abrir tudo da sua vida para quem trabalha com você, criatura. Não tem. Muitas vezes, sabe, você não tem que se abrir, por quê? Porque eles não são teus amigos íntimos, né? Você também não tem que abrir a sua vida emocional nas redes sociais. Eu vejo muito isso acontecer. Tem coisas que são intimidade. Intimidade a gente não revela para qualquer pessoa. A gente não coloca nas redes sociais. Porque tem pessoas más. Infelizmente, existem lobos. Existem pessoas más no seu trabalho. Às vezes até na nossa família. É duro, mas existem. Existem pessoas más até no teu grupo de oração, no teu círculo na igreja. É duro dizer, mas Jesus falou, como eu disse, das ovelhas e dos lobos, do trigo e do joio. Então você não tem que se abrir com todo mundo, não tem, sabe? Não confie em qualquer pessoa rapidamente, espere. Antes de contar os seus segredos a alguém, de revelar o que é precioso para você a alguém, deixa essa pessoa passar pelo teste do tempo, pelo teste da provação. O livro do Eclesiástico diz, se você quer adquirir um amigo, adquire-a na provação. Espera essa pessoa passar por um momento difícil com você, ou ver você passando um momento difícil. Veja como essa pessoa reage, sabe? Seja prudente. Não se abra para qualquer um. Porque tem pessoas, infelizmente, que estão esperando uma informação a mais sua para usar isso contra você. E que pena quando a gente faz um comentário sem maldade. Perto de alguém, você vê a pessoa depois instrumentalizando isso para te prejudicar. E a gente sabe que isso acontece, gente. Eu já fui vítima disso, talvez você também, né? Então a prudência nos ensina a ir com calma. A prudência nos ensina outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não leve qualquer pessoa para dentro da sua casa. Olha, esses dias eu ouvi uma história, né? Vou mudar algumas coisas para preservar aqui as pessoas, mas a pessoa conheceu um vizinho lá, mudou para um lugar. Na primeira semana já trouxe o vizinho para dentro de casa. E foi a vizinha. Moral da história, o relacionamento foi ficando tão tenso. Aqueles vizinhos não eram pessoas boas. Quando essa pessoa foi viajar, esses vizinhos arrombaram a casa dela e fizeram um trabalho de ocultismo em cima da cama dessa pessoa.
E depois disso, muita coisa começou a dar errado. O marido, que não era tão religioso, começou a querer separar. Então, essa pessoa me dizia e falava: padre, olha, se eu soubesse. E eu ouvindo, eu tirei esse aprendizado, né? Como a gente tem que ser prudente. Você não tem que trazer para dentro da sua casa qualquer pessoa. Você que é casada, está trazendo essa amiga nova, com essa roupinha justinha na sua casa. Você quer pagar para ver? Tem coisas que você não precisa pagar para ver. A sua casa, o seu lar, é o seu ambiente mais sagrado. Então não é qualquer pessoa que você tem que trazer para dentro de casa. Não é isso. Porque a gente muitas vezes fala assim: mas minha vida está ruim, quanta provação. Tem coisas que são provação. E tem coisas que são consequências de escolhas feitas sem discernimento, sem prudência. As consequências vêm, né? Então, a prudência nos ensina qual pessoa eu trago para dentro de casa, com quem eu me abro, quais ambientes eu evito, quais ambientes eu entro, quais batalhas eu luto, quais batalhas eu evito, né? Porque não é em toda batalha que você tem que entrar. Você tem que evitar disputas, brigas desnecessárias. Você não pode aceitar toda provocação. Nem toda batalha Deus quer que você lute. Por exemplo, não brigue com a família do seu marido, da sua esposa. Você está brigando com a sua esposa, você está brigando com o seu marido. Ofender a mãe do seu marido é ofender o seu marido, não é? Você não quer que seus filhos te tratem bem, defendam você? Agora você briga com a mãe do seu esposo? Padre, mas ela tem defeitos? Ela tem, mas haja com respeito, sobretudo porque ela é a mãe, ela deu a vida ao homem, ou à mulher, se for no caso a sua esposa, que hoje faz a sua família acontecer, que hoje é o seu parceiro para a vida inteira. Sabe? Então, o cristão precisa ter prudência, não pode ser ingênuo, porque nem toda porta aberta vem de Deus, tá? Tem isso também. Nem toda porta aberta vem de Deus e nem toda oportunidade é vocação. Nem toda oportunidade é um chamado. Tem uma porta aberta para você? Faça um discernimento. Tem uma oportunidade? Não significa que isso é um chamado e uma vocação. Faça um discernimento. Tem oportunidades que são armadilhas ao longo prazo, né? Tem portas abertas que não vêm de Deus. E saiba discernir também as suas amizades, porque nem toda amizade é aliança, tá? Nem toda amizade é aliança. E tem níveis de amizade também, você já percebeu? Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente rasgar o coração, para a gente ligar de madrugada. E tem pessoas que são amigos até certo ponto e não tem problema, né? A gente que tem que discernir, para não confundir as coisas, né? Então a prudência nos ajuda nisso. E tem muita gente que sofre hoje porque confia sem discernimento. Porque se abre sem discernimento, abre a alma a qualquer pessoa, expõe tudo que estão vivendo. Por exemplo, seu casamento. Você não tem que expor tudo do seu casamento para sua amiga. Você não tem que expor os defeitos do seu marido ou as qualidades para os outros. Ah, eu estou sofrendo tanto com esse marido, talvez aquela tua amiga que foi abandonada pelo marido dela, ela não tem 5% do que você tem. O que você está partilhando é tudo que ela gostaria de ter. E você está dando, me perdoe, tem pessoas mal intencionadas. Nem todos, mas tem. Você está dando munição para aquela pessoa. Investir contra o seu próprio casamento, né? Então, prudência. Tem muita gente que sofre porque não tem prudência e absorve toda a influência. Isso aqui é muito sério. Não é toda a influência que você e eu temos que absorver. Você está vendo um vídeo na internet, hoje a gente vê tanto vídeo, né, gente? Eu me preocupo com isso. Então, antes de você está vendo vídeo na internet, você está vendo uma pessoa falando na rede social. Esses dias eu vi uma pessoa falando tão bem. Aí ela falava sobre um assunto, eu perguntei, ela estudou esse assunto? Ela tem alguma autoridade intelectual ou profissional sobre esse assunto? Não. Mas todo mundo seguindo o que aquela pessoa diz. Não, quando você ouve o que uma pessoa está falando, você não pode absorver a influência de uma vez. Olha, você tem que fazer um real discernimento. Você tem que se perguntar, qual é a intenção daquela pessoa? Você tem que se perguntar, onde o conteúdo dessa pessoa vai me levar? Porque nenhuma comunicação é despretensiosa no sentido de não ter uma direção, um anzol que te leva para um lugar, né? Então, às vezes, você está comprando algo que não é segundo o Evangelho, que não é segundo Deus. Então, tem que ter discernimento, né? Tem que fazer esse discernimento. Por exemplo, muitas pessoas, cristãos imprudentes, caem
em falsas doutrinas, por exemplo. Por quê? Porque eles têm um coração bom, mas eles entram em falsas doutrinas por agirem sem discernimento, não é? Olha, mas lá eles têm imagem de Nossa Senhora, padre, lá tem a Bíblia aberta. Não acredite por causa disso. Mas eu me senti tão bem, isso não é critério. Faça um discernimento. Pergunte-se ou pesquise, o que a Bíblia diz sobre aquela prática de tal invocação? O que a doutrina da igreja diz? Porque, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, muitas vezes o demônio se disfarça em anjo de luz para seduzir e perverter os cristãos, sabe? Então, muita gente cai nessas armadilhas, cai em manipulação. Olha, seja quem for, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa da igreja, pode ser uma pessoa de fora da igreja. Você precisa ter a antena ligada para perceber quando está começando um processo de manipulação. E tem pessoas doentes emocionalmente que elas vão manipular você e eu. Às vezes com coisas boas, às vezes dando presentes. Gente, nenhum presente é de graça, saiba disso. Tem presentes que você recebe que vão te comprometer pela vida inteira. Nenhum presente é de graça. Então a pessoa talvez está te manipulando, te dando presente, te dando elogio, te fazendo o que você quer, falando o que você quer ouvir. Não é ser desconfiadão, mas é ter a antena ligada, né? É discernir, né? Discernere do latim, quer dizer, analisar, separar uma coisa da outra, entender o que é bom, o que é ruim, e aí fazer uma escolha, né? Então, a prudência nos ajuda a entender o que vem de Deus e o que não vem, né? Mas a prudência sem pureza, como eu disse, gera cinismo, gera frieza, gera desconfiança constante. Por isso Jesus completou, seja puro como uma pomba. E a pomba, na Bíblia, na Antiguidade, ela é sinônimo de pureza, de inocência, de paz, de transparência, né? De integridade, de ser sem maldade interior, né? Há uma diferença entre ser sem maldade interior e entre ser ingênuo. Temos que lutar para ser sem maldade interior, sem o fermento da malícia, mas ao mesmo tempo sem sermos ingênuos, né? Porque não adianta ter um coração bom sem discernir, né? Um coração sem discernimento pode ser destruído. A bondade sem discernimento, dizia Santo Agostinho, pode se tornar malícia, sabe? Então, é preciso cultivar também essa pureza de coração, essa simplicidade da pomba, né? A simplicidade de quem não se deixa contaminar pela malícia, pela frieza, que luta para ter um coração bom. Uma das sinônimos da pureza da pomba, aqui da simplicidade da pomba, é a reta intenção, né? Agir com reta intenção. Às vezes a gente é julgado, né? Mas dentro do nosso coração tem uma reta intenção que Deus vê. E as pessoas que vão se aproximando de nós vão vendo a reta intenção. Isso é ter a simplicidade da pomba. É não se deixar amargar, né? Pela decepção. Sabe? É manter a pureza. Mas, ao mesmo tempo, é discernir o mal. Discernir o mal. Não basta só ser simples, é preciso ser prudente. E não basta ser prudente, é preciso ser simples. E olha só, então, não viver amargurado, mas ao mesmo tempo lutar para perceber as armadilhas. Porque, gente, as piores armadilhas, elas não são autoevidentes, né? A gente não enxerga. Mas elas estão ali como laços para você pisar. E à medida que você vai caminhando, você vai percebendo. Então, por que não fazer um discernimento antes de entrar na amizade? Antes de entrar na situação? Antes de confiar demais na pessoa? Todos têm fraquezas. Então, a gente tem que ter aquela percepção, né? Para não se deixar de conduzir por uma pessoa que não está purificada. Então, simplicidade da pomba. Não alimentar ódio, não perder a ternura, não usar a inteligência para ferir os outros, né? Continuar acreditando na graça de Deus, manter pureza de intenção, conservar um coração reconciliado com Deus, com os outros, né? Não ser um eterno refém da mágoa, né? Porque a pessoa que perdeu a simplicidade da pomba, ela multiplica aquilo de ruim que fizeram com ela,
ao infinito, né? Ela está sempre, não, mas me magoaram. Tudo bem, te magoaram, mas magoaram Cristo também na cruz. E ele continuou dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, eu rezo por eles, para que eles sejam salvos. Então, sem deixar essa amargura te contaminar, mas também a prudência da serpente, não absorver toda a influência nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, né? Sobretudo nas redes sociais, muitas pessoas sendo formadas para pensarem como pagãs, mesmo sendo cristãs, por causa de porque estão absorvendo, influências negativas nas redes sociais, influências anti-evangélicas. Então, cuidado com amizades destrutivas, não absorva toda a influência, não abra a alma para qualquer pessoa, aprenda a dizer não. Saber dizer não é um ato de prudência, né? E saber acreditar, em alguns momentos, depois de um discernimento, é um ato de simplicidade, né? Saber ajudar as pessoas. Mas há uma diferença entre ajudar, se comprometendo até a alma, né? E ajudar com uma certa ressalva. Eu posso ser simples, bom, sem comprometer a minha alma, né? Às vezes a gente é impulsivo, ansioso, e vai já falando, e já dando tudo, e já prometendo mundos e fundos, né? Como diz o ditado, nunca prometer nada quando está feliz demais, né? Nunca negar nada quando está triste, quando se está triste demais. Se está triste demais, você perde a esperança, o ânimo, a gana. Se você está feliz demais, você perde a reflexão, o discernimento. Então não promete nada quando você está muito feliz, muito empolgado, né? E também não nega nada quando você está muito triste, muito para baixo. Às vezes, para a prudência acontecer, é preciso um pouco de paciência, né? Em vez de já dar a resposta que estão te pedindo, você rezar um pouquinho, refletir um pouquinho. Tem um termo em inglês que eu acho bem bonito, sleep on it. Quer dizer assim, durma sobre isso, né? Claro, no literal, esse é o literal, mas quer dizer, antes de você tomar uma decisão, durma sobre isso, passa uma noite, reflete, espera um tempo, né? Às vezes a gente, antes de tomar uma decisão, sabe, nós temos que dormir sobre aquilo, né? Rezar, refletir, ponderar, às vezes conversar com uma outra pessoa, né? Eu sou padre, eu vou falar da minha função, da minha missão. Talvez conversar, no meu caso, com um padre mais velho, mais experiente, né? Olha, senhor padre, irmão, o que o senhor acha disso, né? O que o senhor acha desse convite? Por exemplo, convite de eventos. Nossa, eu aprendi com o tempo, a duras penas, a discernir antes de escolher, dar sim a convites de eventos, né? Claro, a gente não pode se negar, eu não posso ficar só em casa assistindo série, eu tenho que evangelizar, mas eu tenho que ponderar, né, os convites que eu aceito para pregar, por exemplo, porque a pessoa diz, não, padre, é só vir aqui fazer uma pregação, uma missa, um show, isso, aquilo, outro. Não é só ir fazer uma pregação, uma missa. É viajar 300 quilômetros quase para chegar ao aeroporto de Guarulhos, é pegar mais um voo de 2 horas, às vezes 3, é chegar lá num lugar, é preparar o conteúdo para não falar bobeira, porque as pessoas querem que você faça tudo. Mas é um deslize que, às vezes, num discurso você faz, às vezes você está cansado, fala, troca uma coisa, é aquilo, eles cortam aquilo, fora do contexto, para fazer aquilo lá, porque as pessoas querem curtida, hoje sobrevivem disso, muitos, né? E para te detonar e para acabar com a sua imagem. Então, às vezes, você está cansado, você assume, você vai lá e tem 5.000 pessoas no evento, né? Depois da pregação, você tem que dar atenção para umas 2.000, pelo menos. E aí você volta, só que o voo chega de madrugada e no outro dia você chega aqui e tem missa às 7. Pô, isso é kamikaze. Você fazendo isso uma vez, tudo bem, mas você fazer isso por um ano, chega no final do ano, você está com um burnout, ou síndrome de esgotamento, aí, que é o burnout, ou uma depressão, que também ela acontece por fruto de um esgotamento excessivo. E aí você perde sua vocação. O padre entra numa crise, numa depressão, larga o ministério. Mas o que aconteceu? Foi falta de prudência e discernimento nas escolhas que ele foi fazendo, nos convites que ele foi aceitando. Então, eu tenho que aceitar convites, mas eu tenho que lembrar, eu sou um ser humano. Eu ainda preciso dormir. Queria não precisar, mas preciso. Eu ainda preciso descansar, eu ainda preciso ter amigos, eu ainda preciso ser gente. Porque às vezes você vai se tornando um robô, é só trabalho. Às vezes até nas coisas da igreja, eu estou dando o meu exemplo, né? É só encontro, é só isso, é só trabalho com os filhos. Em casa também, você que é mãe, né? Que é 24 horas como padre. Padre nunca tira a farda, e mãe também não tira, né? Sempre aí com os filhos. Você precisa, de algum momento, ter o seu momento, nem que seja deixando com o marido, nem que seja a hora que eles dormem. Você precisa cuidar de você. Você precisa ser prudente.
Há uma doação até de uma mãe, de um pai, que se torna kamikaze ao longo dos anos, né? Você aposta todas as suas fichas, se anula, se aniquila por aquele filho. Aí quando ele sai, você entra em depressão. Separa do marido. Então, amar sim, mas até um filho e uma filha, amar com prudência, amar entendendo que você não pode ser tão doada que você impede o seu filho de sofrer, de ter decepção, de cair, de levantar, de aprender. Aí o moleque sai de casa com 20 anos, parecendo que tem 5. E aí o mundo não perdoa, né? Por causa da sua superproteção, que te matou e te adoeceu no processo. E aí você espera demais desse filho, que nem sempre vai corresponder. Porque ele vai casar, ele vai ter a vida dele, né? Então, prudência também nesse sentido. Enfim, é um pouco disso, né? Que essa palavra me inspire, te inspire a sermos prudentes, discernirmos as coisas, mas ao mesmo tempo sem essa, sabe, perdermos a simplicidade, a pureza de intenção, a não malícia diante das realidades, né? Sem ingenuidade, obviamente. É isso. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, né, que nos dê essa capacidade de pararmos, refletirmos, né? Quando o padre falou do ditado em inglês, né? Eu traduzi como pense bem, né, padre? Pense melhor, né? Reflita mais um pouco, né? Colocarmos as situações diante de Deus, né? Para discernirmos o que é de Deus, o que é humano, o que é do mal, né? O discernimento dos espíritos. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. Muitas vezes nos colocarmos diante de Deus, diante da sua palavra, né? Consultarmos o nosso diretor espiritual, né? Uma partilha entre irmãos, né, Patrícia? Como isso nos ajuda a clarear as coisas, né? E não nos tornarmos apenas reféns da nossa vontade, do nosso desejo, né? Então, às vezes é uma oportunidade, como o padre disse, uma porta que se abre, mas a porta ela pode ser larga demais, né? E nós sabemos que para entrar no céu a porta é estreita. Então que Deus nos dê essa sabedoria. Eu quero cantar essa canção como um convite para você, para se colocar diante de Deus. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Deus fala conosco. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Enquanto meus irmãos vão orando suavemente no Espírito, o Senhor foi falando que muitos de nós precisamos desse silêncio. Sim,
E justamente nessa segunda-feira, no início da semana, Deus está nos convidando a estar mais pertinho, mais junto dele. A intimidade com Deus. À medida que o padre foi pregando, e agora com essa canção maravilhosa do Márcio, essa paz que foi envolvendo o nosso coração, o Senhor foi falando com muitas pessoas que estão neste ativismo, fazendo muitas coisas, pensamentos extremamente acelerados, mas você não consegue mais discernir e ouvir a voz de Deus, para ter esse discernimento, para viver essa prudência, para viver essa simplicidade, essa bondade que tão bem o Padre Adriano trouxe para nós agora, a partir deste versículo. E vai pedindo ao Senhor a graça agora, de não assumir muitas coisas sem discernimento e perder o seu tempo com Deus, e perder o seu momento, a sua intimidade com Deus, e perder a vida de oração, porque a vida de oração é que nos abastece. Sem a vida de oração, nós nos perdemos pelo caminho. Sem a intimidade com Deus, nós metemos os pés pelas mãos. Nós temos atitudes erradas. Nós tomamos decisões erradas. Nós, infelizmente, nos abrimos para as coisas que não são da vontade de Deus na nossa vida. E com essa pregação, com essa canção, Deus falou diretamente a muitos corações nessa manhã. Você que está com o seu corpo esgotado, fisicamente cansado, já nesta segunda-feira. Você que está com a sua mente cheia, uma pressão, na verdade é uma opressão sobre a sua mente, por tantas coisas que você viveu nos últimos tempos, achando que você estava, entre aspas, abafando, mas você estava realmente perdendo o seu tempo, porque você não estava com o essencial. Coloquemos, meu irmão, minha irmã, Deus hoje como primeiro na nossa vida, como primordial. É Ele que nós precisamos. Você consagrado, você sacerdote, você pai, mãe de família. Coloquemos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Eu sinto, Patrícia, que tem pessoas que já fizeram escolhas ruins e estão em relacionamentos, coisas ruins. Você pensava, não, mas eu já estou envolvido. Ainda dá tempo, agora é hora de sair desse pecado, dessa situação. Ainda dá tempo, é hora de romper. E eu sinto também o Senhor, a imagem que me vinha até era de uma rolha sendo tirada, assim, de uma garrafa, né? Entrando um novo ar. Eu sinto que o Senhor está trazendo discernimento e direção para muitas mentes e corações nesse momento. Pessoas estão sendo iluminadas pelo Espírito Santo e recebendo a direção que precisavam. Eu sinto também o Senhor libertando pessoas de sentimentos de morte, de autodestruição, pessoas presas a palavras do passado, a erros do passado. O Senhor te diz que agora é a hora de virar a página e recomeçar. E pessoas que andaram, como o Senhor falou, em falsas religiões. Você sabe, você pisou em lugares que são do mal, que não são de Deus. E você precisa romper hoje com isso. Você precisa jogar fora o que está na sua casa e que é consagrado ao mal. Você precisa romper com amizades que não te levam para Deus, que são das trevas, são da escuridão, e você sabe que são. Te prometeram coisas boas, te prometeram fama, te prometeram prosperidade nesses lugares. E você até recebeu, você recebeu até muito dinheiro. Mas de que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? Então hoje não coloque mais em risco a sua salvação eterna, meu irmão, minha irmã. Rompa hoje, jogue fora e vá se confessar. Sim. De tudo aquilo que você se comprometeu, tudo aquilo que você consagrou nesses lugares. Você até foi com boa vontade, mas você sabe que esse lugar não é de Deus. Rompa hoje, em nome de Jesus, com tudo aquilo que não é do bem. E busque sim uma confissão. Não tenha medo de buscar um sacerdote. Você vai receber ali a libertação para a sua alma, meu irmão, minha irmã. E nós te louvamos, Senhor. Louvamos, Senhor Jesus. O Senhor me mostra também pessoas que não sabem dizer não. Você aceita tudo.
tudo que te pedem, tudo que te colocam na frente. Se um vendedor passa vendendo panelas, o Senhor vai me mostrando essas situações. Você se sente ali como que se você tivesse obrigação de aceitar aquilo que é proposto para você, aquilo que é oferecido para você. O Senhor está te dando uma graça, Ele está tocando a sua mente, o seu coração, justamente para que você tenha essa prudência da serpente, como o Padre nos explicava, de forma tão clara, mas também essa simplicidade das pombas, a pureza e a reta intenção para discernir ali na sua resposta. E o Senhor está te dando a coragem que você precisa para em muitas situações dizer não. E confirmo também isso que a Patrícia disse, talvez você precise até mesmo romper, desfazer negócios que você fez, né, e que te comprometeram a sua família, a sua vida financeira, porque você não sabia, até esse momento, dizer não. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Bendito seja, Senhor, e derrama agora o seu Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós. Envia sobre cada um de nós o Espírito Santo, Senhor. E todo o mal que o Senhor vai retirando agora, preenche, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada lar, sobre cada coração, sobre cada mente nesta manhã, Espírito Santo. Vem lavando com a água viva, Senhor. Vem purificando nesta manhã, Senhor, muitos de nós. São muitas libertações que vão acontecendo neste momento através do sistema Canção Nova de Comunicação. Entra agora, Espírito Santo, entra nos lares, Senhor, através das imagens da TV, da tela agora do celular, do computador, através do som da rádio, Senhor. Vem com o Espírito Santo, sopra agora o Espírito Santo, Senhor, e que o Espírito Santo venha dando todo o discernimento, toda a sabedoria neste momento, toda a fortaleza para que essas pessoas possam tomar as decisões que elas devem tomar para romper com tudo aquilo que não é do Senhor. Vem, Espírito Santo, com o dom da prudência, nós estamos pedindo. Nós pedimos os 7 dons do Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós precisamos, nós queremos, nós desejamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que não seja outro Espírito a nos conduzir, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos outro, nós queremos o Espírito Santo de Deus a nos conduzir. E obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito sejais, agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus que age em nosso meio. E é o Espírito Santo que nos dá os dons e as virtudes. Opera na nossa vontade, ajudando-nos a discernir e a viver conforme a sua ação e a sua inspiração. Obrigada, Senhor, por toda essa graça. E é tão bonito que a gente vê reverberando também aí na sua vida a confirmação. A Eliane, melhor dizendo, ela diz: bom dia, Val. Eu fico admirada com esse nosso Deus. Todo dia ensina. É só a gente escutar e Ele já também nos responde. Eu ouvi hoje cedo do meu marido que ele disse assim: ei, você precisa ser santa, mas não boba. E eu não tinha entendido exatamente, mas agora eu entendi. Infelizmente, eu tenho muita dificuldade em discernir, em dizer não. Tudo eu acho que é bom. E aí ela foi partilhando todas as impressões dela. Ela disse que bom que o que o marido disse, ela ouviu hoje aqui no Sorrindo para a Vida. E é claro que ela falou: é por isso, Val, que eu ajudo a Canção Nova. Um abraço para você, minha querida, Deus a abençoe. Eu abraço a Vera Lúcia. Ela diz: bom dia, bancada maravilhosa e abençoada. Obrigada por estarem juntos conosco todas as manhãs. Vocês são os meus companheiros e me ajudam a orar e a estar mais pertinho de Jesus. Amo vocês. E a Vera disse: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Diz com atitude, porque ela já deixou algo a mais para ajudar o projeto. Vera, muitíssimo obrigada. Neres também está aqui com a gente e falou para mim que está comemorando mais um ano de vida. Chegou aos 49. Diz assim: bom dia, Valdênia e todos do Sorrindo para a Vida. Sua bênção, Padre Adriano. Deus abençoe, amada. Ela diz: olha, segue o meu algo a mais. Estou completando 49 anos, então eu fiz meu Pix Idade.
Ai, que maravilha! Ela diz, sou de São Bernardo do Campo, então aqui é o estado de São Paulo. Muitíssimo obrigada. Entre tantas pessoas participando conosco, pix.doação@cançãonova.com. É reta final, a gente não tem tempo a perder, então se você pode, contribua agora mesmo. E aqueles que quiserem e puderem, aproveite também esse finalzinho do programa para ligar para nós e já fazer a mudança para Pix automático. É só ligar 12 31 86 2600, rapidinho você consegue automatizar o seu Pix, tá ok? Então você pode escolher a data e escolher o valor e será então debitado automaticamente na sua conta. Olha só que fácil, hein? E aí você vai me dando feedback aqui se está dando certo. 12 31 86 2600. Vou trazer um testemunho, eu vou resumir, porque ela no finalzinho, ela disse assim, Val, estou escrevendo esta pequena carta, rindo muito. E ela disse, pequena carta, porque tem 3 folhas com todas elas completas, ou seja, 6 páginas desta pequena carta. Muitíssimo obrigada. Já no início ela pediu para não ser identificada, mas a gente percebe a importância do Sistema Canção Nova na vida de tantas pessoas. Ela não é de Cachoeira Paulista, por isso eu estou enfatizando o sistema, porque ela conta de toda uma situação difícil enfrentada com a filha. A filha dela entrou numa depressão profunda, que também desencadeou anorexia. Com 18 anos, chegou a pesar 30 quilos. E, além disso, a filha dela também, depois, partilhou com os pais que estava vivendo um relacionamento diferente daquilo que era a orientação dos pais para ela. Ela, numa frase, ela diz, deixamos bem claro que a escolha dela não era o que nós queríamos para a vida dela. E ela vai dizendo a dificuldade no trabalho, dificuldades com a amizade também, viu, padre? Aqui nessa cartinha ela conta para nós que abriu um negócio com a melhor amiga e depois descobriu que foram algumas relações difíceis, o nível de amizade não era o que ela pensava. E no final, meus irmãos, de toda essa situação difícil, familiar, financeira, profissional, ela disse assim, eu não posso deixar jamais, diante de toda essa realidade, de agradecer a Canção Nova pelas palavras de unção que trouxe à minha vida. De verdade, Deus transformou a minha vida e o meu coração. Aqui ela menciona o Padre Sidney, diz que ele é um fofo, carinhoso, alegre e que foi realmente voz de Deus na vida dela. Mas ela diz assim, Deus e a Virgem Maria encheram o meu coração. Eu agradeço porque eu sei que mesmo em lutas e em dores, eu não estou sozinha, porque eu tenho vocês todos os dias para me ajudar. E se eu tenho a Canção Nova, eu tenho Deus. Peço oração por mim, por toda a minha família, mas eu digo o que? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ajuda mesmo, porque essa nossa irmã em Cristo deixou uma doação no valor de R$50. Minha querida, Deus lhe pague. Seja Deus. Obrigada mesmo por ajudar. Linda partilha. Quantos pais e mães que vivem sofrimentos semelhantes com os filhos, né? E a Canção Nova é esse sustento nessas horas. Então, muito obrigada mesmo. E nós subimos, né, de sexta para cá, 2% no projeto Dani Almas, né? Estamos com 62%. Louvado seja Deus. Eu gostei da empolgação do Márcio. Nós precisamos louvar a Deus, porque esses 2%, gente, é muito, né? Precisamos do impulso do Espírito. Agora precisamos do impulso. É que cada porcentagem, gente, mesmo que seja 1%, é muita gente, né, doando, é muita gente se comprometendo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa para o Sistema Canção Nova de Comunicação, para sustentar o sistema. É claro que a gente tem uma meta e a gente vibra, né, quando tem uma porcentagem maior de um dia para o outro. Mas lembre-se, faltam 38%, temos apenas 5 dias. Então, como o Sapo falou no início, é última semana, é reta final. E a porcentagem diária está um pouquinho alta aí, né, de 7,6%. Agora é a hora de nós nos unirmos. Agora é a hora do algo a mais. Momento da reação. Né? O Márcio está com a camiseta do Pai das Misericórdias.
vai lá na loja, nós estamos com o especial dos produtos do Pai das Misericórdias. Tem terço, né? Tem essa camiseta linda também, o Pai Me Ama, ó. Estou feio aqui o peito, Não é? para o Josué poder mostrar aqui. Para modelar, né? Você sai com uma camisa como essa, né? O Pai Me Ama, você também toca outros corações. Então, vai lá no site loja.cançãonova.com para você adquirir os produtos, porque você também ajuda quando você adquire os produtos da Canção Nova. Patrícia, Sim. desculpa. Eu posso fazer tive uma inspiração no comecinho do programa, quando a gente falava aqui dos 46 anos, né, da Rádio Canção Nova, por que não hoje o Pix 46? Verdade. Né? Se você não pode o 46, mas pode o 4, outra pessoa pode o 6, né? E assim a gente vai, minha gente, porque nós estamos na reta final do projeto Dai-me Almas. É hora de se inspirar em Deus e ajudar a Canção Nova. Obrigada por essa inspiração. Talvez você possa os 46, ou os 4, ou os 6, mas ajude É a hora de Canção reagir. Nova, É o momento da gente caminhar, né? O 100% é uma construção. Isso. Ele não é um resultado, ele é um processo. Então, depende de mim e de você. Vamos lá, convida mais pessoas a ajudarem, gente. Acredite nessa obra, invista na evangelização, patrocine milagres. Eu vou dar a bênção, Patrícia, mas última coisa, sintetizando tudo que nós conversamos. Lembre-se, prudência sem o Espírito Santo é apenas estratégia humana. Simplicidade sem discernimento é fragilidade emocional. Então, una as duas coisas, que é aí que nasce a sabedoria cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, sobre a vossa semana, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Val, até amanhã. Até amanhã, família Canção Nova. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Márcia, muito bom ter você aqui. Obrigada. Bom demais, até a próxima. Até a próxima, sábado até amanhã. E eu espero você hoje lá na Rádio Canção Nova, 89.1 FM. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor.